chegando a hora, hein? Decisão da Supercopa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Eu particularmente considero esse o maior jogo do futebol brasileiro. Eu sempre achei o Corinthians o segundo maior clube do Brasil, a segunda maior torcida, a segunda torcida mais vibrante, mais apaixonada. E você pode se questionar, mas o Palmeiras tem mais títulos, o São Paulo tem mais Libertadores, o Santos tem mais Libertadores. Mas eu acho que a grandeza de um clube não pode ser medida somente por títulos, né? Eu acho que o Corinthians, assim como o Flamengo, ele tem essa coisa da capacidade de mobilização das massas, uma nação de torcedores apaixonados. Eu acho que tudo isso conta, assim, na história, na grandeza de um clube. Se nos anos 80, né, foi capa da revista Placar, se não me engano, de 83, 84, por que o Corinthians não consegue ser um Flamengo? Nos anos 90 já foi o contrário, né? Eles se organizaram melhor, conseguiram conquistar mais títulos, ter melhores jogadores, enquanto o Flamengo estava numa draga, não pagava ninguém, faltava estrutura, né? Eles conseguiram tirar o Marcelinho, né, do Flamengo na época, 93, a troco de, sei lá, uma mariola e 2 paçoca, porque o Flamengo não tinha dinheiro para nada, não conseguia arcar com seus compromissos. Depois teve o lance do Liedson, que se destacou no Brasileiro pelo Flamengo. O Corinthians fez o contato, ele foi alegando que estava indo para um clube grande para brigar por títulos. Podemos lembrar também do Renato Augusto, que também cria nossa, que brilhou lá. Eles gostam de um craque meio de Engávea, né? E os clubes antes, eles se identificavam mais, né? Tinha essa coisa de que o Flamengo, o torcedor do Flamengo era Corinthians em São Paulo e que o corintiano era Flamengo no Rio. Acho que os dois clubes se distanciaram mais e criou-se até mesmo uma certa rivalidade, animosidade entre as torcidas após o episódio do Ronaldo, fenômeno, né? Que treinou no Flamengo em 2008, o Corinthians contratou e ele, como jogador do Corinthians, falou muita M, né, do Flamengo, da torcida do Flamengo, e isso acabou acirrando os ânimos ali entre essas duas grandes torcidas, né? Então, assim, os dois clubes alternam bons e maus momentos, né, na sua história, como todos os outros, mas nunca deixa de ter essa coisa da massa, da torcida. O time acho que os dois clubes que mexem mais com a paixão das pessoas, né? Se aqui no Rio o maior rival do Fluminense, do Botafogo, do Vasco é o Flamengo, em São Paulo acontece o mesmo, tanto que o maior rival do São Paulino, do Palmeirense, do Santista é o Corinthians. Então são dois clubes assim estreitamente ligados à classe trabalhadora, né? As massas populares. Então acho que eles têm algumas similaridades em vários pontos. E tanto a nação rubro-negra, a maior do planeta, né, com seus 48 milhões de apaixonados, quanto a torcida corintiana, com seus 30 milhões, uma das maiores aqui do Brasil, elas têm essa similaridade da paixão, do amor incondicional por seus clubes. Elas não abandonam, diferente de torcida de outros clubes, elas não abandonam Corinthians e Flamengo nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade, nos momentos de crise, muito pelo contrário. Parece que é nesses momentos mesmo que elas chegam junto, que elas crescem e que elas jogam junto com o time. Hoje o Flamengo se encontra muito mais organizado, desde o processo que se iniciou, né, em 2013, seu processo de reestruturação. Hoje o clube já saneou suas dívidas, né, é capaz de fazer melhores contratações, está mais organizado. E o Corinthians se encontra no caos, né? Uma dívida que já superou a casa dos 2 bilhões, fez um contrato aí muito louco com esse craque holandês Memphis Depay, no qual ele ganha cerca de 3 milhões por mês, e tem parte da premiação, né, em caso de título. Por exemplo, se o Corinthians for campeão da Supercopa do Brasil, o prêmio de 6 milhões de reais, 4 milhões e pouco seria de premiação para o Memphis, entendeu? Então, financeiramente para o Corinthians seria mais vantajoso ser vice, porque como vice-campeão da Supercopa do Brasil, ele ganharia 4 milhões de reais, e esse dinheiro iria todo para o Corinthians. Olha a loucura, o nível que chegou a situação do clube, né? Como o clube foi desrespeitado aí nos últimos anos aí por seus dirigentes. Mas e aí? Pedir para vocês deixarem seus comentários aqui, curtirem, compartilharem e se inscrevam no canal, nos ajudem a alcançarmos a marca de 2.000 inscritos. E manda para aquele seu amigo corintiano, hein, para ele ver esse vídeo também. Valeu, tamo junto, galera, abraço.